Ora, viva, seja bem-vindo de novo ao Vidas com Alma. Já conhece o programa, já conhece o formato, já me conhece a mim, Rui Ferreira Amaral. Falta conhecer o nosso convidado de hoje, o Cônego Paulo Franco. Muito obrigado. Posso ter o Padre Paulo? Claro que sim, claro que sim. Obrigado. Claro que sim. Que trouxe a sua alma comprometida. Vou ter que lhe perguntar, porquê comprometida? Olha, em primeiro lugar, não tenho que agradecer, porque eu é que tenho que agradecer a possibilidade de estar aqui convosco e de, a propósito deste momento, também nos redescobrirmos, porque sem ser confrontados, dificilmente nos redescobrimos. Comprometida por uma coisa muito simples, porque efetivamente toda a minha vida foi uma vida de compromisso e é assim que eu vejo uma vida cristã, uma vida comprometida, em primeiro lugar, com a vontade de Deus, mas com vontade de Deus que encarna na realidade concreta da nossa vida, da nossa natureza humana. Deus criou-nos neste mundo, para este mundo e para o transformar. E quem não se compromete não segue ou não está naquilo que é o projeto de Deus. E, portanto, envolvido no projeto de Deus, envolvido naquilo em que acredito, só poderia estar comprometido. Muito bem, muito obrigado. A nós é uma honra recebê-lo. Ajude-me a situar o seu primeiro suspiro para a vida. Onde é que nasceu? Bem, E quando é que nasceu? é uma história engraçada onde é que nasci, porque uma coisa é onde é que nasci e outra coisa é onde é que estou registado como tendo nascido. Muito bem, faz parte dessa geração. Faço parte dessa geração. Com dias de diferença ou Não. No Estou mesmo registado no mesmo dia, já não sou dessa geração. Isso era a geração dos meus pais. Para não pagar a multa tinham que registrar no outro dia. Não, eu estou registado no dia que nasci de facto. E estou registado como tendo nascido na minha terra onde fiz a minha infância e adolescência, a norte desta Diocese de Lisboa, numa freguesia chamada Benedita, do Concelho de Alcobaça, mas que efetivamente não nasci aí. Efetivamente nasci numa maternidade na Marinha Grande, só que eu nasci em 1972, 6 de setembro de 72. E naquela altura estava, enfim, o advento da Revolução, que estamos agora a celebrar os 50 anos, e a Marinha Grande era uma terra de trabalhadores, de operários, muito ligados à indústria vidreira e com uma influência comunista muito forte. E o meu pai, como não partilhava muito da ideologia comunista, não conseguia aceitar ter um filho registado numa terra comunista. E então registou-me onde vivemos, porque não queria ter um filho registado numa terra que não fosse diante daquilo que era, com aquilo que era a sua que era o ideal de dele, claro. Exatamente. Padre Paulo, nós, dos vários convidados que vamos tendo aqui, os sacerdotes habitualmente falam-nos que moravam perto da igreja, ouviam o sino, faziam uma pequena caminhada. O Padre Paulo também morava perto da sua paróquia inicial, ou nem por isso? Eu atrevia-me a dizer, defina perto. Muito bem, tem toda a razão. Depende, não é? Sim. Se nós acharmos que perto são 20 metros, não vivia perto. Se nós acharmos que perto são 2 quilómetros, sim, vivia perto. Sim. Mas, de facto, não era ao lado da igreja, não. Mas eu sou de uma paróquia, esta paróquia da Benedita, de origem, é uma paróquia com muita tradição cristã. Aliás, quando eu fui ordenado, existiam 8 padres vivos daquela paróquia e 107 freiras vivas, fora aqueles que já tinham falecido. Tanto que eu desisti de mandar convite para a minha ordenação para todas as freiras. Disse, isto é gente demais. Portanto, vou-me limitar a fazer um convite genérico. Representações. Sou original de uma terra onde a tradição cristã era muito óbvia, muito natural, muito comum, muito presente e, portanto, era normal que toda a gente tinha prática cristã. A prática sacramental, aquilo que nós chamamos, toda a gente, em princípio, era cristão praticante. Eu costumo dizer que, quando eu era miúdo na escola, se havia um colega que dizia que não ia à missa, ficávamos todos escandalizados. Como é que é possível tu não ires à missa? Fazia parte uma coisa que faz parte da vida, quer dizer, é como beber água, é como ir à casa de banho. Não fazes isso. Mas como é que é possível? Isso não existe no contexto. E, portanto, quando eu, entretanto, vou para o seminário, com 17 anos, foi perfeitamente normal no meu grupo de amigos. Alguns eram praticantes, outros não tanto, mas o ter ido para o seminário era uma coisa natural, normal. Portanto, não se trata de
de uma relação geográfica ou afetiva especial, trata-se de uma naturalidade. Claro, uma naturalidade, inclusive na minha família direta, tenho alguns familiares, sobretudo algumas tias minhas que eram religiosas na altura, e, enfim, uma já morreram, uma ainda está viva, as outras já faleceram. Aliás, a minha madrinha de batismo é religiosa, e também tinha um ou dois familiares, um vivo, outro já falecido, familiares sacerdotes, portanto era algo natural e normal. Sim. Tentando conhecer um pouco mais, tem irmãos? Tenho um irmão. Mais velho, mais novo? Mais velho, 6 anos mais velho que eu, que tem 5 filhos e, portanto, tenho 6 sobrinhos. Muito bem. Que batizou todos? Eu? Não. Houve 3 que não batizei. E vou explicar porquê. Saíram. Batizei 2. Não, é curioso. Os 3 não batizei. A mais velha não batizei porque sou padrinho dela. Muito bem. Muito bem. E, portanto, como nós não podemos... Quer dizer, teria que passar uma procuração para alguém me representar enquanto padrinho no rito do batismo para eu poder batizar. Mas seria um bocadinho contraditório e então assumi a missão de padrinho e foi outro clérigo que batizou. Depois, sou padrinho também do mais novo, só que o mais novo tem um irmão gêmeo, é gêmeo com outro. Sim. E então, nesse caso, até foi o parco da paróquia onde o meu irmão vivia na altura, que é onde vivo hoje ainda, que batizou, e eu concelebrei na celebração, mas ele é que fez o rito do batismo e eu fui padrinho de um deles e, portanto, não batizei. Portanto, tem um irmão dos outros 2 batizei. Um irmão mais velho com uma outra vocação, porque matrimonial, portanto, escolheu um outro sacramento. Uma coisa estranha, porque lá na terra toda a gente achava que o meu irmão mais velho aqui ia para padre, o mais novo não, porque era mais reguila. Eu ia perguntar isso mesmo, sempre que as vocações estavam certas, era isso mesmo. Na opinião pública não, mas isto dá para perceber como é que Deus, como diz São Paulo, confunde-nos completamente, não é? Escolhe os fracos para confundir os fortes. De facto, ele era e é um irmão, um tipo muito rigoroso, muito disciplinado, muito focado. Eu sou um bocadinho mais irreverente e, portanto, naquilo que era a opinião pública, se calhar enquadrar-se-ia mais nos padrões ou no paradigma do que as pessoas tinham para um padre, a personalidade do meu irmão e menos a minha. Mas olha, Deus escolheu desta maneira e penso que se a gente responder àquilo que é a vontade e o desígnio de Deus, certamente que estamos bem. Estamos a fazer caminho. É isso mesmo. Padre Paulo, nós, quando pensamos na casa, voltar a casa, daqui a pouco já lhe perguntarei um pouco mais, mas há uma paróquia que está sob a sua orientação. A Benedita foi o sítio o local que o viu nascer. Voltar a casa para si é ir para onde, ao final do dia? Voltar para casa? Bem, eu não vivo lá. Portanto, eu quando volto para a casa onde vivo. Quando lá vou, o que é que significa? Olha, significa, como há bocadinho dizia, o que é que era uma alma comprometida? É um bocadinho responder ao compromisso de filho, nomeadamente na relação com os meus pais, e com a responsabilidade que tenho também, nesta fase mais adulta da vida deles, ou mais sénior, como agora se diz, em que também sentem a necessidade da presença dos filhos, e gostaria eu de lá ir mais do que aquilo que vou, e gostaria de estar mais presente do que aquilo que verdadeiramente estou, porque muitas vezes o trabalho apostólico não me permite ter a disponibilidade total que gostaria de ter, às vezes para dar algum apoio à família, mas sempre que regresso à minha terra é por uma única razão, é porque preciso também de estar e sinto que é importante estar com os meus familiares, nomeadamente com os meus pais, ou quando a família se reúne, que se reúne na casa de família. Relação afetiva ou relação pastoral com a minha terra de infância não tenho muita, porque nós, na nossa vida de padres, habituamos-nos, no fundo, a desenvolver, não só a construir, mas a desenvolver e a alimentar uma relação afetiva, uma relação pastoral, uma relação humana com aqueles que servimos. Porque também só assim é que eu vejo a minha vida de padre, no sentido também de me dar inteiramente, preciso às vezes me desligar daquilo que pode eventualmente impedir-me de me dar dessa maneira.
Nós encontramos agora o Padre Paulo numa altura em que tem uma nova função, está a encontrar um outro desafio, vamos dizer assim. Esse desafio faz-se, se vou-lhe pedir depois que mostre estas duas imagens, por favor, faz-se mais facilmente com que imagem destas? Bom, para quem se calhar pode não conhecer, para quem eventualmente Isso pode mesmo. não saber de que desafio está a falar, enfim, efetivamente me foi pedido que presidisse ao Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, que enfim, penso que é conhecido subejamente, sobretudo através das 3 rádios principais, que claro que temos outros canais e outros desafios, mas sobretudo através da Rádio Renascença, da RFM e da Mega Hits, as 3 rádios que acompanham um bocadinho a juventude, o início da vida adulta e a vida mais adulta. De que forma é que se Eu tenho olha? dificuldade, porque eu apetecia-me dizer, entre estas duas, eu prefiro esta. Nenhum bem. Eu prefiro esta. Porquê? Porque, em primeiro lugar, muitas vezes esta imagem do traje eclesiástico às vezes pode dar uma imagem de uma certa formatação e de uma certa atitude hermética, muito fechada num determinado contexto ou num determinado pensamento. E depois aqui o fazer o nó da gravata pode dar a ideia de um executivo, ou de um mero executivo. E eu não me vejo nem de uma forma nem de outra. Não me vejo nem como um executivo, eu vejo-me como padre, e como padre com uma missão concreta, porque, enfim, o Grupo Renascença é detido pela Conferência Episcopal Portuguesa e pelo Patriarcado de Lisboa, e, portanto, nomeiam alguém para os representar no Conselho de Gerência, enquanto Presidente do Conselho de Gerência. E, portanto, eu estou a desenvolver ou a desempenhar essa missão porque sou padre, não porque sou executivo, não porque sou um gestor, mas porque sou padre e com esta preocupação de que os canais do grupo possam desempenhar a função e a missão para a qual existem. E, portanto, eu não me vejo como um executivo. Vejo-me como um padre, mas não me vejo como um padre fechado numa imagem hermética e exclusivamente clericalista, porque senão faria mal o meu trabalho. Muito bem. Espero não escandalizar ninguém, mas não faria bem o meu trabalho. E, portanto, vejo-me uma pessoa mais aberta àquilo que é a realidade que me é pedida. Numa perspectiva de missão em caminho e comprometida, imagino eu, não é? Sempre. E por falar em compromisso e se calhar no mesmo desafio, pedi-lhe também para escolher uma destas duas imagens, mas desta vez não lhe dava nenhuma indicação. Então, para quem nos quer acompanhar no raciocínio, e assim dá um bocadinho de tempo para eu pensar. Muito bem, exatamente. Mas olha... A primeira mais ligada ao ritual, não é? Sem me dizer nada, já me está a dizer, já me pode já estar a condicionar. Estou a falhar. Não, olha, eu aqui, se na primeira escolhi a parte de trás, nesta escolho as duas. O que é curioso, não é? E escolho as duas porquê? Porque primeiro eu vejo, do que eu percebi, exatamente, estamos a falar da Praça de São Pedro, no Vaticano, que para mim é a referência e a imagem daquilo que é a Igreja Universal, daquilo que é a Igreja Católica. Ponto de convergência, não é? Espetacularidades à parte, mas naquilo que é a simbologia de Roma, como o Bispo de Roma presidindo a Igreja, na caridade à Igreja Universal, eu vejo também São Pedro como a referência desta Igreja Universal que eu sirvo, com a qual eu estou comprometido e que tem este caráter universal, de facto. Ou seja, esta universalidade. E este princípio da universalidade tem que sempre colocar-nos numa atitude de disponibilidade, numa atitude de humildade, mas também numa atitude muito de abertura e de perceber que a diversidade faz bem. E com a segunda, porque efetivamente se nós não estivermos sensíveis à humanidade, e só quem faz missão e quem se entrega aos outros é que está verdadeiramente comprometido com a humanidade, se estarmos comprometidos com o bem da humanidade, eu nunca poderia, nesta missão em concreto, fazer bem o meu trabalho. Porque a comunicação social hoje existe, como sempre existiu, e hoje ainda mais existe, para o bem da humanidade, para servir a humanidade
na informação que as pessoas necessitam de ter, rigorosa, verdadeira, transparente, clara, objetiva e sem manipulações. E este é um compromisso com a edificação da sociedade temporal e a edificação de uma humanidade, no nosso caso concreto, com um princípio humanista cristão. E, portanto, eu, neste caso, identifico-me com as duas. Muito bem. Sim, o Padre Paulo tinha, de facto, de fugir à regra das duas coisas. Obrigado. Sou um bocadinho assim. Eu disse logo que era irreverente. E muito bem. E eu, se não se importava, pegar exatamente nessa irreverência e perguntar-lhe onde é que essa irreverência ficou no momento em que teve que dizer em casa: se calhar o meu caminho é outro daqueles que vocês estão a pensar, eu quero ser padre. Onde é que ela ficou? Eu diria onde é que ela foi preciso estar, porque eu imagino que a maioria das famílias, diria assim, ou o mais comum nas famílias, é que não estejam propriamente à espera de um elemento da família que dizer que vai para padre e que não segue aquilo que é o mais costume na sociedade. Eu não gosto de utilizar a palavra normal, porque eu acho que tudo é normal. Ninguém é normal. Mas o que é mais costume? Portanto, já é necessária alguma irreverência para que isso acontecesse. O meu pai dizia-me: tu vais para padre, tu vais ser para parvo. Agora para padre é que não. O meu pai sempre foi assim um bocadinho mais brincalhão. A minha mãe sempre as coisas um bocadinho mais sérias e sempre a pôr-me os pés assentos no chão. Obviamente que de início essa comunicação é muito baseada em referências, em experiências, em sonhos, em ambições, em ilusões pela positiva. Sim. Claro que depois com o evoluir da formação e depois mais para a parte final da formação e da decisão, as coisas ganham uma seriedade maior e obviamente um compromisso também maior, e aí também a própria família olha para a realidade de uma forma diferente. Mas o Padre Paulo consegue identificar aquele momento, não estou a dizer que tenha havido um chamamento, ou se calhar até sim, mas um momento em que alguma coisa ficou diferente em si? Como vais a tomar a decisão? Sim, em termos de percepção da vocação, não é? Foi um caminho? Não, foi um caminho. Portanto, quer um caminho começou na sua paróquia, quer dizer, na comunidade paroquial, onde eu estava ligado a vários grupos e movimentos da paróquia, enquanto adolescente, para além da catequese, não é? Claro. Mas depois era escoteiro, era responsável dos acólitos, participava na vida da comunidade paroquial e, portanto, era normal. A vida da igreja era uma coisa normal. E depois, como a certa altura me desafiaram a fazer uma experiência de discernimento vocacional no pré-seminário, e naturalmente ao longo do percurso do pré-seminário fui sendo também acompanhado, desafiado, questionado, e como eu sempre me gostei de comprometer com as coisas, por isso eu dizia uma alma comprometida, à medida que me iam lançando desafios, eu gostava de me comprometer com eles, eu gostava de me envolver com os desafios. E, portanto, esse compromisso levou-me também a apaixonar-me pelo serviço da Igreja e, sobretudo, pelo serviço à humanidade, não apenas do ponto de vista eclesial, mas do ponto de vista também temporal, não é? E eu costumo dizer, se eu não fosse padre, se calhar teria seguido uma linha ou ligada à política, ou ligado à sociologia, ou qualquer coisa, mas sempre com um compromisso social. Sei que depois tenho jeito para um conjunto de coisas mais de gestão e de administração. Eu ia te perguntar isso. Se não fosse padre, qual era a profissão onde o íamos encontrar? Olha, eu via-me em qualquer uma. Sempre de uma forma envolvido, comprometido, com projetos que teria que abraçar e com desafios novos, mas eu via-me a fazer qualquer coisa. Nunca tive problemas em fazer o que quer que fosse. Eu ainda sou daquela geração que não fazia testes psicotécnicos. Portanto, mas eu acho que se fosse, acho que daria aquilo que às vezes dá com alguns miúdos, não é? Que dizem, isto dá para tudo. Olha, escolha, que isto dá para tudo porque tenho uma personalidade muito que me envolve, que me comprometo, que me apaixono pelas coisas. Rapidamente me ajeito a fazer aquilo que seja preciso, seja a lavar pratos, seja a limpar o chão, seja a escrever um texto, seja a fazer um discurso, seja a fazer contas de qualquer coisa, eu adapto-me facilmente. E portanto, não tive essa dificuldade. A sua cabeça funciona a longo prazo ou a curto prazo? Como é que é mais rapidamente? A minha cabeça funciona de forma estratégica, operacionalizando no momento. Tinha que dificultar as minhas perguntas, não é?
Não, porque eu não consigo, assim, o que me interessa é o aqui e agora, mas é o aqui e agora por causa de uma coisa que eu quero atingir, não apenas por causa do aqui e agora. Claro, exatamente. Padre Paulo, fora agora estes desvios que fizemos, que ainda lhe queria perguntar o momento do percurso formativo, vocacional, é um percurso, obviamente, de discernimento, de criação de criação de momentos em que as dúvidas vão ficando para trás, outras aparecem, mas há aquele momento em que tem que dizer sim, eu quero ser ordenado, sim, e aquele momento em que, na ordenação, também diz que sim. O que é que mudou a partir do momento em que disse que sim? O que mudou em si? Tem que dificultar também, não pode ser. É difícil alguém conseguir me fazer ficar calado, mas agora deixa-me quase calado. Eu tenho dificuldade em responder isso, mas eu acho que não mudou nada. Eu acho que foi a assunção daquilo que já existia antes. Não mudou nada. Pode ter mudado o sentido da responsabilidade e o sentido do dever, mas interiormente não mudou. Interiormente foi uma confirmação daquilo que já antes estava a acontecer. Não sinto que... Obviamente sinto que há aquele baque interior, aquele momento... As pessoas devem estar a visualizar o momento da ordenação de um padre, em que o cantar das ladainhas, que é um momento de oração profundo, antes da ordenação propriamente dita, em que há uma prostração no solo, em que a minha vida passou-me toda naqueles minutos que estive ali deitado, em flashes dentro da minha cabeça, em que nós percebemos que a partir daquele momento a vida foi completamente entregue. Tudo isso é verdade e tudo isso eu senti. Mas, na prática, dizer, a partir daquele momento, eu deixei de ser assim, passei a ser assado, deixei de pensar desta maneira, passei a pensar daquela, não. Efetivamente não. Senti-o mais como uma assunção daquilo que já vinha vivendo antes e do que me vinha disponibilizando antes, do que propriamente uma transformação. O Padre Paulo já tem um percurso de sacerdote de quantos anos, se posso perguntar? 26. 26 anos. Em 26 anos, certamente aconteceu, em alguma Eucaristia, alguma coisa que não correu bem. Pode-nos contar alguma situação caricata que tenha acontecido? Ui! E que várias. Há uma muito engraçada. Prefiro ir para aquelas que dão vontade de rir e que não aquelas que dão vontade de chorar. Porque algumas são um bocado mais chatas. Mas algumas são muito engraçadas. Olha, tive uma muito gira, vou eleger esta. Tive uma muito gira que eu sou parque aqui no Parque das Nações, digo aqui porque estamos perto, geograficamente perto. No Parque das Nações, em Lisboa, para as pessoas que nos acompanham de outras geografias do país. Portanto, neste bairro novo da cidade de Lisboa, que nasceu da Expo 98, e, portanto, um bairro de uma nova, que chamam uma nova cidade, bairro habitacional, tem zona também comercial e de serviços, que é sobretudo a zona central, onde tem também a Estação do Oriente, mas depois todo o resto do bairro é sobretudo residencial. E a igreja está na zona residencial, portanto não está junto ao centro, à zona comercial, está junto à zona residencial. A uma das partes da zona residencial, mas a zona que tem mais aglomerado residencial. E, portanto, estamos a falar de uma zona que não é de passagem regular do circuito das pessoas. Uma zona que anda ali, quem vive ali. Ou quem vai fazer uma passeio, ou quem vai corrida. Sim. Exatamente. E isto reporta-se a um momento em que eu ainda não tinha a igreja definitiva construída, ainda estávamos num espaço provisório. E esse espaço provisório era um edifício com a parte da igreja, o espaço de culto, cerca de 300 metros quadrados, em que a zona do altar estava de frente para o Rio Tejo, e esse edifício essa frente era em vidro, e, portanto, quem estava a celebrar tinha toda uma parede gigantesca em vidro e via a zona dos relevados, do rio e não sei o quê. E as pessoas que estão viradas para o altar tinham isso nas costas. E eu, a certa altura, estava a celebrar a missa e vejo uma pessoa a começar a chegar com um animal gigantesco. Era já lusco-fusco, devíamos estar ali no outono,
lusco-fusco, era um dia de semana, e eu estava a fazer a homilia. Eu assim, o que é que se passa? Às tantas já me estava a dar uma branca, não é? E às tantas as pessoas vêm se aproximando, mas com um animal gigante. Pensei, mas é um cavalo? No meio da cidade de Lisboa. E começa a ver, a pessoa vinha com uma mochila e não sei o quê. E começa a ver, não era um cavalo, era um burro. Sim. A pessoa vinha de burro para a missa, prendeu um burro a um candeeiro da iluminação pública e entra na igreja e assiste ao resto da missa. Eu desatei a rir desalmadamente. Bem, pois o que era? Por ali passam muitas pessoas que fazem a peregrinação dos caminhos de Santiago. Portanto, era uma pessoa que ia fazer os caminhos de Santiago, um estrangeiro, mas vinha de burro. Vinha de burro. No meio da cidade de Lisboa. Uma cena muito, imagino. caricata para quem está no meio de um bairro habitacional do século XXI, no meio da cidade de Lisboa, não está provavelmente à espera que o paroquiano chegue à missa de burro. Eu imagino que deve ter sido uma situação bem engraçada para si, que estava na homilia e das pessoas que o estavam a ouvir tão atentamente. Eu vou aproveitar este momento para fazermos uma pequena pausa. São apenas uns segundos, minutos, que vão estar também um bocadinho para poder tomar um copo de água, voltar a sentar-se. Agradecemos o seu tempo. Voltamos dentro de uns pequenos minutos com o Padre Paulo Franco, que trouxe a sua alma comprometida. Até já. Viva, seja bem-vindo de novo ao Vidas com Alma. Estamos com o Padre Paulo Franco, com a sua alma comprometida, e vamos pegar neste compromisso para conhecê-lo um pouco mais. Compromisso com a sua paróquia, com a paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes. Estou a dizer bem, Padre Paulo? Isso mesmo. Exatamente. Este não é o único compromisso na sua vida em termos de comunidade. Já nos falou deste novo compromisso, mas qual é o grande compromisso da sua vida? O meu compromisso é com Deus. E através e porque Deus se fez homem em Jesus Cristo e fundou a sua igreja, é o compromisso com a igreja. A igreja neste tempo, nesta cultura, nesta realidade concreta social em que vivemos, sempre com os olhos postos no céu. Esse é o meu compromisso, sempre. Mas não desligando daquilo que é a realidade das pessoas. Procurando que também aquela misericórdia, aquela paixão e aquele amor que Deus tem pela humanidade possa ser experimentado através daquilo que é a missão da Igreja hoje. Mas sem nunca nos desligarmos daquilo que é o aqui e agora de Deus connosco. O altar é, por excelência, um palco para, se quisermos, para a formação cívica. Eu diria que é mais o púlpito, o amor. O altar, diria mais que era o palco do amor, em que Deus nos manifesta a sua doação total. Mas sim, eu percebo o que é que quer dizer. Obrigado. Mas, sim, o espaço de culto é verdade, é verdade. Sim. É verdade. Com uma vantagem relativamente aos outros, é que ninguém nos interrompe. Isso. Tem toda a razão. Mas nessa perspectiva, exatamente, como está a dizer, e olhando àquilo que hoje está em cima da mesa, nas questões sociais ligadas aos limites da biotecnologia, inteligência artificial, a defesa dos direitos humanos e dos animais, as mudanças climáticas, tudo isto faz sentido colocar naquele altar, naquele púlpito, no espaço de formação cívica. Serve para isso também? Sim, eu acho que sim. Colocar ou trazer para esse âmbito. Se nós não trazemos a vida da humanidade para a relação com Deus, não deixamos que Deus se faça presente na vida da humanidade. Porque Deus dá-nos essa liberdade de nós trazermos ou de nós não trazermos. Como eu costumo dizer muitas vezes ao meu povo, Deus nunca se impõe, Deus propõe. Desafia, confronta, desinstala, mas nunca se impõe a nada. E eu acho que o grande segredo da vida espiritual é nós conseguirmos trazer aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é a nossa história, aquilo que é a nossa vida, para a relação com Deus. Para que Deus a ilumine e nos permita vivê-la segundo a sua vontade, segundo os seus critérios, para que daí nós possamos também ir usufruindo da vida que Deus nos quer dar. E, portanto, se nós não trazemos também, na minha missão enquanto padre, enquanto pastor,
se eu não trago aquilo que é a realidade e a história do povo que eu acompanho e que sirvo e ao qual sou chamado a entregar-me, se eu não trago essa história para o encontro com Deus, procurando um bocadinho emprestar aquilo que é a minha leitura, aquilo que é a minha missão pastoral, ajudando as pessoas a ler a sua vida à luz da palavra de Deus, eu acho que não cumprirei a minha missão. E, portanto, aliás, recentemente, o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou um documento importantíssimo que toca muitas destas questões, enfim, de hoje, ligadas à dignidade da pessoa humana, que é exatamente um exemplo claro disso, de saber ler naquilo que é a realidade hoje da humanidade, saber ler essa realidade com os critérios do Evangelho. E se nós não fazemos isso, não estamos a viver de verdade a nossa vida cristã. Não estou a dizer com isto que é sempre fácil, não estou a dizer com isto que tudo é limiar, não estou a dizer com isto que todos vamos conseguir fazer tudo direitinho, mas pelo menos que nós tenhamos horizontes e tenhamos faróis. Não é uma questão de formatação, não é, Sr. Padre? Como? Não é uma questão de formatação. Não é uma questão de formatação. É uma questão de disponibilizar... E de orientação e de iluminação da nossa vida. Exatamente, claro. Exatamente. Agora, claro que sim, temos que trazer isso, porque efetivamente, onde é que eu posso verdadeiramente anunciar a verdade de Deus para a nossa vida ao povo que me é confiado? É no encontro semanal da Eucaristia. Claro que depois temos outros momentos, sobretudo mais para uma catequese, para um aprofundamento maior das coisas, mas também saber trazer a palavra de Deus para a realidade hoje das pessoas, esse é um momento privilegiado. E pegando exatamente nesse momento em que nós estamos especialmente disponíveis para ouvir aquilo que o nosso pároco ou o sacerdote que está no momento da homilia a dizer-nos, imagino que há uma anedota que casa mesmo bem ali com a mensagem que está a dizer. O Padre Paulo é disponível para contar a anedota naquele momento ou fugir, ou acha que o humor não tem lugar na evangelização? Graças a Deus que o humor não são só anedotas, porque eu não sou um bom contador de anedotas, mas gosto de fazer humor na homilia. Gosto mesmo, até porque é uma forma de acordar aqueles que estão a dormir. Eles riem-se um bocado e tal, a malta descontrai um bocadinho e volta a ligar. Aliás, são técnicas de comunicação e técnicas de oratória, não é? Portanto, eu, com muita regularidade, mando algumas piadas no meio da homilia, é verdade, até às vezes acerca de mim próprio. E as pessoas riem-se comigo, eu próprio rimo comigo, porque também eu costumo dizer que quem não se sabe rir de forma humorística consigo próprio, dificilmente consegue também caminhar segundo aquilo que é a vontade de Deus. Porque eu acho que Deus às vezes também nos provoca e nos gosta de provocar pela positiva. E eu acho que o humor tem lugar naquilo que é também a nossa reflexão e às vezes a nossa oratória. E sim, com bastante regularidade. E normalmente tem um efeito positivo. Muito bem, atenção. Olhando a este espírito em que estamos agora e pedindo-lhe aqui que, por favor, entre na minha onda, imagino que é possível viajarmos para um determinado momento bíblico, um facto fantástico, mas só é possível um, portanto não há possibilidade de poder ir a todos, só um. Qual era o momento da Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, até depois, qual era o momento que escolhia para estar presente e ver o que é que se passou? Ver o que é que se passou? Estar lá e ver. Eu, quando estava a ouvir a sua introdução, já era esperava outra coisa. Para eu ver, é um bocadinho já mais ousado. Mas gostar de ver, todos nós gostaríamos de ter visto muita coisa. Pronto. Portanto, é difícil. E então, da vida de Jesus, era de passar os 3 anos como os seus discípulos passaram, para ver tudo. Mas há um momento que eu, mais do que ver, gostava de conhecer a personalidade daquela pessoa e de perceber como essa personalidade esteve relacionada com a história de Deus com ele.
que tem a ver com Abraão. De facto, toda a história do seu filho Isaac e da história como Deus intervém na vida de Abraão através de Isaac, que culmina com aquele momento em que Abraão caminha para o monte para imolar o seu filho e que depois, enfim, lá a coisa surpreendentemente não acontece da forma como Abraão estava à espera. É de uma intensidade, de um compromisso, lá está, de uma intensidade, de uma disponibilidade, também de uma radicalidade que eu gostaria de observar e de ver e de conhecer, de facto, aquela personalidade que vai até este ponto, que não é fácil. Obviamente. E pegando num momento e passando se calhar aqui para a bola para as questões da comunicação e se calhar agora fazendo aqui alguns desafios também neste sentido, pegando num momento tão tweetável, não é? Tão facilmente colocado nas redes sociais, queria lhe perguntar se tem sido suficiente a forma como a Igreja se tem adaptado à forma de comunicar dos mais jovens. É preciso fazer ainda muito mais? Estamos no caminho certo? Ou estamos a fugir àquilo que pode ser a identidade da Igreja em alguns momentos? Há experiências muito positivas. Há coisas que estão a ser feitas com muita qualidade, com muito critério e utilizando aquilo que é hoje a forma de comunicar no mundo ao serviço da evangelização. E há coisas muito boas que estão a ser feitas. Agora, eu acho que, pessoalmente, a minha avaliação é que ainda é em quantidade muito reduzida. E a Igreja sempre teve um bocadinho de dificuldade de sair da palavra e da pregação e do púlpito. Sair e utilizar outros meios, outros ambientes e outras plataformas para anunciar esta verdade que é imutável e transversal à história. Mas eu penso que é urgente perceber que hoje a ação pastoral da Igreja e do anúncio não pode estar confinada nem às quatro paredes da Igreja, nem ao púlpito, nem à linguagem muito eclesiástica, que muitas vezes as pessoas não percebem, e desvendar novos caminhos, novas formas, novos estilos, que no fundo é aquilo que João Paulo II utilizava, estes adjetivos, como forma de denominar ou de designar ou de explicar aquilo que ele chamava a nova evangelização. Porque não se trata da novidade do Evangelho, ou melhor, não se trata de que haja um Evangelho novo. Trata-se de novas formas, novos estilos, novos métodos de anunciar aquilo que é de sempre. E isso é um desafio de sempre, de todas as épocas e de todos os momentos históricos e de todas as culturas. E se nós não tivermos capacidade de fazer isto, não vamos conseguir cumprir a nossa missão. E efetivamente hoje, e não são só as gerações mais jovens, também são as gerações mais adultas, procuram informação, conteúdos, explicações, doutrina, aquilo que for, em espaços e em ambientes onde a Igreja tem que obrigatoriamente estar. Repito, há coisas que estão a ser feitas bem feitas, há coisas que estão a ser feitas às vezes um bocadinho mal feitas, e há coisas que não estão a ser feitas e precisam de ser feitas. E as comunidades paroquiais, os movimentos, os institutos religiosos, as várias expressões eclesiais precisam de encontrar estes novos lugares, estes novos areópagos onde o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo pode ser traduzido
de uma nova forma e com uma nova linguagem, ou pelo menos com um novo embrulho, para que desafie as pessoas a desembrulhar e a conhecer aquilo que lhes está a ser dito. Isso, é muito interessante ter terminado aí, porque eu ia perguntar exatamente, mais uma pergunta para aliviar para a próxima, mas que é, forma ou conteúdo? Como? Forma ou conteúdo? O que é que escolhe? O que é que eu escolho? Na generalidade. Forma ou conteúdo? Escolho sempre o conteúdo. Porque a pergunta a seguir seria qual é que escolheria desta dupla? Eficiência ou estética? Essa deixa-me mais preocupado. Forma ou conteúdo? Claramente o conteúdo. A forma está ao serviço do conteúdo, mas a preocupação tem que ser que conteúdo. Eficácia ou estética, essa tenho muito mais dificuldade, porque eu sou um grande... Preocupo muito com a estética da coisa. E isso tem mais a ver com a forma. Mas Mas às vezes, a eficácia também tem que ser garantida. Também. Porque senão não há estética que valha. Sim, sim. Eu posso ter uma estética muito preocupado com a estética, mas depois se aquilo não é eficaz, não cumpre a sua missão. Eu quase que me atrevia a dizer, uma estética não eficaz não é uma boa estética. Muito bem. Nós vamos nos cruzando com as pessoas em vários... Nós vamos nos cruzando, obviamente, na nossa vida cotidiana com pessoas com diversamente diferentes, com maneiras de pensar diferentes, com sentimentos diferentes perante, às vezes, a mesma realidade. E pessoas que hoje procuram outras formas de espiritualidade. O que é que está a falhar naquilo que a Igreja Católica não propõe? Portanto, falta-nos alguma coisa ou simplesmente as pessoas estão a procurar coisas que, como dizia há pouco e muito bem, há coisas que simplesmente, se calhar, não faz parte do nosso ideário. Não faz parte, simplesmente, não é? Outras formas de espiritualidade. Isso é normal ou estamos a desvirtuar-nos daquilo que pode ser a nossa matriz católica? Bom, estão aí várias perguntas. Eu acho que nós temos que saber, quando falo nós, falo Igreja Católica, sabe o que é que tem para anunciar. E não pode anunciar diferente só porque sim, ou só porque dá jeito, ou só por uma questão de marketing. E isso que o Padre Paulo está a dizer, desculpe interrompê-lo, mas parece-me muito importante, porque às vezes temos esta ideia de que mudar a nossa forma de comunicação implica mudar a nossa mensagem. Não, é diferente. Uma coisa é a mensagem, outra coisa é a maneira como eu envio a mensagem. Eu antes telefonava por um telefone fixo, ou mandava uma carta, ou antes até mandava um pombo correio, com um bilhetinho. Hoje mando um WhatsApp, ou whatever. Portanto, o conteúdo é imutável. A forma. É a verdade do Evangelho. A forma, essa, muda de ano para ano, de século para século, e daqui a 50 anos vão estar aqui outros a falar, com câmaras diferentes destas, e a falar de outros meios de comunicar. Mas se calhar não é através da televisão, há de ser através de hologramas, e se calhar estamos aqui os dois a conversar e nem estamos aqui. São os hologramas, nós estamos em casa e não saímos de lá, que também é mau. Também não é bom, exatamente. Bom, mas isto para dizer, a mensagem é imutável. A forma de eu a transmitir é diferente. Primeira coisa. Segunda coisa, depois, agora perdi-me. Com a brincadeira, perdi-me. Mas no fundo é encontrar esta questão das espiritualidades. Exatamente, a questão da espiritualidade. Eu acho que nós não temos que estar preocupados se estamos, a nível do marketing, a chegar às pessoas ou não, porque elas procuram outras espiritualidades. É normal que procurem. O ser humano é um ser insaciável em tudo, seja espiritualmente, seja materialmente, seja afetivamente e outras coisas, mentes, por aí. O ser humano é um ser insaciável e, portanto, procura as suas coisas e vai sempre procurar. Porque também nós recuamos 50 anos na Igreja, na nossa tradição portuguesa da Igreja. Não havia esta quantidade de ofertas de propostas espirituais. Mas as pessoas tão depressa iam ao domingo à missa, como na segunda-feira e na terça iam à bruxa.
e faziam as coisas que a bruxa mandava e depois iam comungar na missa ao domingo. Era uma incoerência. Estamos a falar da mesma preocupação, que é as pessoas procurarem algo que lhes responda aos seus anseios transcendentais, daquilo que é transcendente à sua vida. E isto está explicado filosoficamente há 4.000 anos a esta parte, não é novo de hoje. Esta é uma realidade da vida humana. Portanto, é natural que hoje as pessoas procurem em muitas outras expressões respostas, ambientes, lugares para aquilo que são os seus anseios, aquilo que são as suas buscas. Nós temos algo para apresentar relativamente a isso, que é a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é imutável. A pessoa diz, mas a pessoa não adere. Está bem, mas se não adere, isso está na liberdade da pessoa. Eu não vou apresentar outro Jesus Cristo, não é aquele que o Evangelho me dá. Só porque... Agora, a questão é como é que eu apresento este Jesus Cristo às pessoas. Para o mundo de hoje, para a preocupação e a realidade que a pessoa vive hoje e os anseios que a pessoa traz dentro do seu coração. Esse é que é o nosso grande desafio. E essa é que é, no fundo, a aventura da dimensão pastoral da Igreja. Agora, também acredito que há muita gente que procura noutros sítios outras coisas, porque se calhar ainda não descobriu verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo. E se calhar a culpa não é da pessoa. A culpa é minha, Padre Paulo, como digo eu, como se calhar podia dizer da minha paróquia, ou da minha diocese, ou disto ou daquilo. Portanto, nós que nos eu tenho que me olhar. Nós que nos claro. Todos nós temos que nos olhar e perceber como é que aquela pessoa ao meu lado anda à procura disto e eu não lhe sei apresentar aquilo que para mim é a fonte da vida. Como é que eu não lhe sei apresentar isto? O que é que está a falhar em mim para ela não conseguir descobrir isto através de mim? Ou não lhe poder levar esta mensagem? Não é ela que está mal, porque ela está na sua inocência a fazer o seu caminho. Eu é que posso estar mal de não estar a fazer o trabalho que me é devido da minha condição batismal, que é de ser profeta hoje, no mundo em que eu vivo. Esse é que é o grande desafio. E eu vou pegar exatamente no momento em que estamos para lhe fazer uma pergunta acerca de ecumenismo, para percebermos, quando estamos a falar de ecumenismo, estamos a falar de que estamos todos certos, estamos todos errados, ou há um caminho comum que podemos seguir em conjunto para irmos no mesmo sentido? Bom, como estamos a falar de ecumenismo, estamos a falar do cristianismo nas suas várias vertentes. O caminho, a verdade, está em Nosso Senhor Jesus Cristo, acreditamos nós. E, portanto, aqueles que professam a fé em Cristo, eu acredito que estão num caminho de verdade. A questão é se é a plenitude da verdade ou não. Bom, eu acredito que a plenitude da verdade nos é transmitida através da tradição da Igreja Universal, a Igreja Católica, que vem da sua origem, da qual outras se foram decidindo e criando a partir deste tronco, desta raiz, que é o catolicismo. Claro que eu acredito que a verdade, ou a plenitude da verdade, está na Igreja Católica, porque senão não estaria aqui, estaria noutra, como é óbvio. Né? Seria incoerente da minha parte dizer o contrário. Não é uma questão de frase feita, é uma questão de facto da maneira como eu próprio procuro viver essa verdade. Agora, respeito os meus irmãos cristãos que fizeram uma experiência e descobriram a pessoa de Jesus através de outra igreja não católica e que aí procuram de verdade fazer o seu caminho. E eu devo respeitá-los e devo reconhecer que a pessoa está a fazer o seu caminho. Não deixe de procurar dar-lhe a conhecer o que é a Igreja Católica como aquela que detém o património da plenitude da verdade, mas respeito o caminho que a pessoa está a fazer. E cada vez mais devemos olhar-nos muito mais naquilo que nos aproxima do que propriamente naquilo que nos afasta. Eu costumo dizer isso. Desculpai o meu termo, estupidamente maior aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos afasta. Porque é que a gente às vezes estamos preocupados com um grão de areia que nos afasta e não valorizamos o património imenso daquilo que nos aproxima? Saibamos também encontrar estes lugares de proximidade e fazer caminho em conjunto, porque trabalhamos todos para o mesmo, para a salvação da humanidade. E porque vou aproveitar estas palavras do Padre Paulo, a quem agradeço muito ter estado connosco durante esta hora connosco. Vou aproveitar, antes de fazer as últimas perguntas, para lhe agradecer a sua presença, ter trazido a sua alma comprometida connosco. Foi um gosto enorme tê-lo aqui nesta conversa. Eu é que agradeço, porque isto também nos faz bem a nós. Também faz bem à minha alma. Obrigado nós, Padre Paulo. E assim que nos está a ver, não se esqueça que na próxima semana temos uma nova alma, temos uma nova alma que estará aqui connosco
para a conhecermos e não faz sentido eu conhecê-la sem si. Portanto, volto na próxima semana, esteja de novo com Ouvidas com Alma. Para já, vamos continuar. E vou começar com uma provocação, de novo. Qual foi a última reclamação que escreveu num livro de reclamações? Nunca escrevi num livro de reclamações. Mas assim fico sem pergunta Nunca para escrevi. fazer. Nunca escrevi, sabe? Eu sou uma pessoa Porquê? muito direta. E quando tenho alguma coisa a reclamar, É na chamo hora? o chefe e falo com o chefe. Portanto, a consequência é na hora. Para Eu sou sempre assim. É sempre resolvo a coisa no momento. Não gosto de fazer isso. Até porque acho que o livro de reclamações às vezes não resolve nada. É mais fogo de vista do que outra coisa. E, portanto, eu acho que se há algo que é importante mudar, quanto mais depressa, melhor. Muito bem. E a palavra certa usou agora. Mudar. Em que é que se transforma quando está a conduzir? Em quem é que se transforma? Olha, depende. Às vezes no Schumacher. Dá jeito de não ter cabeção? Eu normalmente quando vou a conduzir tiro. Abro a camisa, gosto de ir à vontade. Para já gosto muito de conduzir. Sou um apaixonado da condução. Detesto ir à pendura. Posso fazer 5.000 km seguidos que não me canso. Não se cansa. Gosto imenso de conduzir. Conduzo... Bem, esta parte não vou dizer porque senão... Conduz bem. Reconheço que sim, mas conduzo desde os meus 10 anos. Portanto, muito bem. Portanto... Fora da lei, um irreverente fora da lei. E costumo dizer que as maiores... estraguei mais carros antes de ter carta do que depois de ter carta. Bom, muito bem. Continuando. Mas procuro transformar-me numa pessoa pacífica, porque é muito fácil nós irritarmos a conduzir. Eu aproveito muitas vezes o momento da condução para duas coisas. A primeira delas, para descontrair. Eu descontraio a conduzir. Às vezes estou... Não se irrita com ninguém, que se põe à sua frente sem pisca. Já passei essa fase. Há uns tempos atrás irritava-me imenso. Agora procuro não me irritar. Procuro dizer assim, não, eu estou aqui para desfrutar e para estar com calma. Muitas vezes estou extremamente cansado, pego no carro e vou dar uma volta. Só para descontrair. E, portanto, nessas alturas vou low profile. Com calma, não sei o quê. Meto uma boa música, ouço um podcast. Às vezes aproveito o momento da condução Houve para... rápido na exceção. Sim, mas aí por uma questão de trabalho. Sabe, quando nós trabalhamos na comunicação social, passamos a ouvir a comunicação social de maneira completamente diferente. É terrível, porque depois a gente está a ver onde é que aquele locutor errou, o que é que ali falhou, o que é que vou ter que corrigir. É diferente. Mas gosto.